Abre no livro de Marcos, no capítulo 5, no verso 25. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Obrigado aos irmãos do louvor, tá? Deus abençoe vocês. Acharam aí, irmãos? Está aqui no telão também, né? Então, vou ler então. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito e com médicos, despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo que se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disse-lhe os seus discípulos: vês, a multidão te aperta, e dizes quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Pai, essa é a tua palavra. Meu Deus, que através do Espírito Santo, que o Senhor possa nos ensinar, meu Deus, a tua palavra, Senhor. Nós estamos no culto fé, Pai, e o objetivo desse culto é gerar fé no coração do teu povo. O objetivo nosso, meu Deus, é para que as pessoas, elas venham, meu Deus, de novo, ser reconectadas com a fé. Meu Deus, o Senhor fez uma pergunta, e o Senhor disse: será quando o Filho do Homem voltar, achará fé no mundo? Meu Deus, muitas das vezes a igreja está perdendo a fé. A igreja está perdendo, meu Deus, a certeza daquilo que o Senhor tem para ela, Pai. Meu Deus, que nessa noite, Pai, que a nossa fé, ela venha a ser ativada, Senhor, através da Tua palavra, do Teu conhecimento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a nossa mente perante Ti, colocamos o nosso coração perante Ti, Pai, para que o Senhor, meu Deus, venha acessar tanto a nossa mente, como o nosso coração, Pai, e assim, Pai, realizar tudo que tem que se realizar hoje, Pai. Que haja cura hoje, que haja libertação hoje, que haja salvação na Tua casa hoje, Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, todo o contexto em volta dessa história, nós temos Jesus no auge da sua carreira, no auge da sua missão. Jesus, ele estava sendo conhecido em toda parte. E como aquele que curava, né, ele dava vista aos cegos, ele curava as pessoas de todos os seus males. Então as pessoas ouviram que Jesus estava curando. E naquele momento, irmão, as pessoas se atiçaram. As pessoas se moveram por isso, porque todo mundo daquela época queria conhecer Jesus ou tocar em Jesus, porque a sua fama espalhou. Então Jesus, ele estava no auge da sua missão. Estava no auge da sua carreira. Então ali, quando Jesus estava em algum lugar, a Bíblia diz que multidões se ajuntavam perto dele. Quando você lê a Bíblia, multidões iam com Jesus. Jesus subia ao monte, multidões subiam para ouvi-lo. Quando Jesus estava no lugar, multidões estavam com ele. Então ali, pela sua fama, as pessoas se ajuntavam perto dele.
E antes aqui de nós lermos essa história, nós temos o caso de Jairo. Jairo, ele estava com a sua filha enferma. E Jairo era um dos principais sacerdotes daquela época. Ele foi até Jesus e falou assim, que a filha dele estava enferma. E queria que Jesus isse até a sua casa para curar a sua filha. Então ele anunciou Jesus e Jesus prontamente atendeu Jairo e ele ia até a casa da sua filha para curá-la. Jesus estava na missão. Ele foi tirado de um contexto e ia até a casa de Jairo. No meio do caminho aparece essa mulher. No meio do caminho. Jesus já estava numa missão programada de ir na casa do Jairo. Aí aparece essa mulher nesse interim de ir da casa de Jairo e ter a missão dele, a mulher do fluxo de sangue. É sobre ela que eu quero falar hoje. É sobre essa mulher que eu quero trazer sobre o seu coração, como é que essa mulher exerceu fé através de ouvir falar de Jesus. A Bíblia ela vai dizer, irmãos, e nesse fato, não traz o nome dela, a Bíblia diz que a situação daquela mulher. Aquela mulher, ela vivia há 12 anos contendo um fluxo de sangue. Imagine para uma mulher, né, nos seus dias são complicados, né? Imagina a pessoa viver anos e anos, irmãos, com hemorragia. Situação complicada. Situação difícil daquela mulher. Ela vivia anos e anos passando por esse problema, por essa dificuldade. E a Bíblia vai mais além. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, para conter aquele sangramento, ou conter aquela hemorragia. E a Bíblia diz que de nada valeu. Nada resolveu. Nada resolveu. Todo o seu dinheiro que ela depositou na mão de médicos, nada resolveu para ela possa ser curada. E ela vivia naquele estado. Eu imagino, a Bíblia não diz, não relata, que talvez ela vivia só em cima de uma cama. Já imagina a situação da pessoa ela perder sangue constantemente. Imagina a fraqueza daquela mulher. Imagina a fraqueza dela. Imagina a situação que ela vivia, deplorável que ela vivia. E talvez ela, no seu pensamento, ela já tinha decretado o seu fim. Você não tem jeito mais. Eu já procurei os médicos, eu já procurei a medicina, procurei os recursos naturais aqui da terra, eu não consegui nada. Agora, a minha vida agora é padecer. Muitas das vezes, irmãos, nós também que estamos aqui nesse tempo agora, nós temos alguns problemas em nossa vida que a gente não está conseguindo resolver. Talvez você que está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, algumas áreas da sua vida é bem resolvida. Algumas áreas da sua vida, irmão, é tranquila. Mas muitas das vezes tem áreas da sua vida que você não consegue resolver, nem com recurso, nem com palavras. Muitas vezes tem desesperado diante de uma situação, diante de um problema, e se tem deparado como inútil. Eu não consigo resolver. Anos e anos essa situação me aflige. Anos e anos essa situação ela me ataca, eu não consigo resolver. Talvez você procurou várias situações, ou aconselhamento de pastores, você já passou em várias igrejas, talvez, você foi em vários lugares, né? Que indicaram para você que é um lugar bom, que você curaria, indicar talvez você vários profetas, quem sabe, para dizer para você que você ia curar dessa enfermidade, ou desse mal, ou desse problema. Talvez tem gente, irmãos, que está esgotando todo o recurso. Ou talvez você é aquela pessoa que tem orado. Pastor, eu tenho orado, pastor, eu tenho jejuado, eu tenho buscado de Deus uma resposta na questão que eu tenho uma dificuldade, mas eu não estou encontrando resposta. Talvez você é essa pessoa que está, meu irmão, diante de uma barreira, diante de uma dificuldade, e você talvez não está encontrando a solução para aquilo
que você quer que resolva. Resolva, irmão. Porque tem área da nossa vida que, meu irmão, a gente luta, a gente batalha. A gente acha que não vai ter a solução, não vai ter a solução do nosso problema. Da mesma forma, essa mulher, irmãos, imagina a situação dela, imagina o desespero dessa mulher, o desespero dela. E ela gastou tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, tudo que ela, meu irmão, assim desprendia, ela desprendeu de tudo para ter uma solução para o seu problema. Mas a Bíblia diz que de nada adiantou. Nada adiantou. Ela gastou, ela procurou médicos e nada adiantou para resolver os seus problemas. Meu irmão, mas nessa missão de Jesus, ir para a casa de Jairo, chegou alguém perto dela e falou que Jesus estava naquele lugar. Jesus estava passando naquele lugar. Jesus estava na missão, no trajeto até a casa de Jairo, irmãos. É o caminho do milagre que estava passando, irmãos. Estava surgindo na frente dela. E, na verdade, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar, porque Jesus estava famoso naquela época. Ela ouviu falar de Jesus, irmãos. Ela ouviu falar dele. Nós sabemos que a fé, ela vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na hora que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, nasceu nela a fé. Nasceu nela a certeza. Ela disse: agora é a minha vez. Agora é a minha hora. Eu passei muito tempo em cima dessa cama. Eu passei muito tempo enferma. Agora é a minha hora. Agora é a minha vez. Eu quero sair dessa situação. Eu quero sair desse problema. Porque ela queria uma resposta para aquele problema, aquela situação. Talvez você que está aqui nessa noite, você já perdeu a esperança. Você já perdeu a esperança de algumas coisas da sua vida. Ou é algo pessoal, ou é algo familiar. Você já perdeu a esperança, pastor. Não tem jeito, pastor. Pastor, é só um milagre, pastor. Eu quero dizer que milagres existem. Pastor, é impossível. Deixa eu falar uma coisa para você, só para você aqui, olha para mim aqui agora. Você não vai contar para ninguém, tá bom, irmão? Só para você. Só para você. Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. É nós que colocamos barreiras, é nós que colocamos dificuldade na ação de Deus em nossas vidas. Deus é o Deus do impossível, irmãos. Você não pode decretar a impossibilidade de Deus agir na sua vida. Meu irmão, aí você fala: pastor, não tem jeito, pastor. Tem alguns aí, dizem aí por fora, irmão, deixa eu contar para vocês. Alguns falam, alguns dizem que não tem jeito, é só para a morte, né? Só não tem jeito para a morte, mas Jesus disse: aquele que está morto, meu irmão, se crê nele, esse também vai ressuscitar, irmãos. Sabe o que acontece conosco? Deixa eu falar com você. Olha o pastor aqui. Eu gosto que olhe para mim, para você entender o que eu estou falando. Amém, irmãos? Olha o pastor aqui. Deixa eu falar uma coisa com você. Meu irmão, o problema nosso é quando o problema persiste, a gente desiste. Sabia disso? A gente quer que a situação se resolva num piscar e fechar de olhos. Quando o problema ele perdura muito, a gente começa a desistir. A gente começa a não crer mais. A gente começa a não agir com fé mais. Porque, pastor, era para ter resolvido. Era para ter resolvido, resolveu. Agora é a sua hora de resolver essa situação em nome de Jesus. Será que a fé realmente ativou no seu coração para você agir pela fé?
Será que realmente, nesse tempo todo, você pôde receber a fé da palavra de Deus para que você possa crer naquilo que Deus pode fazer por você? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? O que te embaraça? O que faz você a não prosseguir naquilo que Deus tem para você? É uma doença? É algo familiar? É alguma coisa que é extra isso? É a situação, talvez, um vício na família? Meu irmão, Deus é o Deus do impossível. Eu queria que você aprendesse com essa mulher como agir. A Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu nela a fé, nasceu nela a certeza. Ela ouviu falar de Jesus, ela se levantou. O que ela fez? Ela se levantou e foi em direção de Jesus, irmãos. Ela foi em direção de Jesus, meus amados. Ela foi em direção dele, irmãos. Ela não viu impossibilidade. Deixa eu falar com você aqui agora, irmãos. Meu irmão, naquela época, se essa mulher, ela fosse pega na rua, irmãos, ela era apedrejada, porque não podia a mulher, nos seus dias, ser tocada por ninguém ou tocar ninguém. Ela era imunda. Aquela mulher, ela tinha a situação dela de imunda, ninguém podia tocar nela e aí ninguém. Olha o desafio que ela tinha. Aquela mulher, ela estava sozinha. Não pense em você assim, pastor, porque eu estou sozinho. Para Deus, irmãos, meu irmão, não é necessária a multidão. Para Deus é necessária a sua fé. Para Deus é necessário o que você tem, que colocou dentro de você, é a sua fé. Aquela mulher estava sozinha. Aquela mulher, irmão, tinha algo nela que não podia sair na rua porque ela era imunda, não podia tocar nela. Qual que é a nossa dificuldade? Qual que é o nosso problema? O que nos atrapalha? O que nos faz romper na fé, irmãos? Aquela mulher, quando ela saiu, ela foi em direção de Jesus, sabe o que ela falou? Falou assim, eu vou lá. Eu vou tocar nas suas vestes e eu serei o quê? Curada. Aquela mulher, ela determinou o plano na cabeça dela. Antes de acontecer o milagre, ela já produziu o milagre. Antes de acontecer, ela tinha produzido na cabeça dela o que ia acontecer. Eu vou lá, eu vou tocar nas suas vestes e aí eu vou ser curada. Meu irmão, porque a fé no nosso coração, não é, meu irmão, que você vai acontecer para depois você crer. A fé vem antes. A fé você crê, para depois você ver. Porque a Bíblia diz, no livro de Tiago, irmãos, que a dúvida, ela anula a fé. Todas as vezes que você tem dúvida, anula a sua fé. Aquela mulher teve a certeza no coração dela. Ela planejou o plano dela, assim, eu vou tocar nele e eu vou ficar livre dessa hemorragia, eu vou ficar livre da situação que está acometida comigo, eu vou ficar livre e eu vou sarar, e eu serei sarada através de tocar nas suas vestes. Eu vou tocar e vou ser curada. É isso que o povo de Deus tem que reativar no coração deles. Por quê? Porque o povo de Deus, irmão, está xoxo. O povo de Deus está sem esperança. O povo de Deus está sem atitude. Não tem atitude. Quando vem o mal sobre a vida deles, o povo de Deus recua. Eles não estão tendo a fé suficiente para romper barreiras. Ele recua. Ele recua. Ele não rompe na sua fé, ele não crê mais, ele não tem aquele ímpeto de poder falar assim, não, eu creio em nome de Jesus, a palavra de Deus me garante, o poder de Deus está sobre mim, e eu vou fazer em nome de Jesus, e eu vou fazer em nome de Jesus, e assim eu fazendo, vai dar certo em nome de Jesus, porque aí você nasce a fé no coração.
Tem coisa, irmão, deixa eu falar com você uma coisa aqui. A pessoa assim, não, se for da vontade de Deus de acontecer, vai acontecer. Não tem coisa que realmente tem que ser da vontade de Deus. Mas tem coisa, irmãos, que já está escrito para nós. Sabia disso? Para nós agirmos. Tem coisa, irmão, se for a vontade de Deus, vai acontecer. Mas tem coisas, meu irmão, que nós temos que fazer. Porque existe, olha aqui, pastor, existe as promessas de Deus. E as promessas de Deus, elas vão acontecer segundo a vontade dEle. Por exemplo, Jesus um dia vai voltar e nos buscar. Isso é o quê? Isso é uma promessa. Amanhã é uma promessa. Mas tem coisas que já é fato consumado. Fato consumado, a gente age no poder de Deus em nome de Jesus. Tem coisa que já aconteceu. E eu como filho de Deus, eu pego isso sobre mim, eu vou agir sobre a palavra de Deus, irmãos. Eu vou agir sobre ela. Eu vou, meu irmão, me ativar sobre ela em nome de Jesus. Foi isso que a mulher fez. Falou assim, eu vou lá, eu vou tocar nas suas vestes e vou ser curada. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Você veio aqui na igreja para quê? Qual que é o seu motivo? Qual que é o seu plano de estar aqui hoje na igreja? Ah, pastor, eu estou lá em casa parado, sem fazer nada, eu vim na igreja. Não, pastor, porque eu estava à toa, né? Eu ia assistir televisão, eu vim na igreja. Não, irmãos, aqui é a casa do pão. Não, irmãos, aqui é a casa da palavra. Não, irmãos, aqui é a casa onde Deus vai te ativar. Você não pode vir de qualquer jeito. Você tem que vir com o coração, meu irmão, em chama e falar assim, em nome de Jesus, eu vou ouvir uma palavra, eu vou receber uma oração, mas eu não vou sair da mesma maneira que eu entrei. Eu vou ser curado ou curada. O meu parente vai ser curado ou curado. É isso que acontece, irmãos. É porque a gente vem sem esperança. Aí eu vou lá, né? Se der certo, deu. Se não der, que seja a vontade de Deus. Se não der certo, não deu. Se der certo, meu irmão, o nosso Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus não muda, sabia disso? Amém? Malaquias fala sobre isso. Deus não muda, Deus não muda. Mas Deus se movimenta. Deus não muda, mas Deus se movimenta. Ele movimenta ao seu favor. Porque muitas vezes nós estamos colocando culpa em Deus daquilo que é nossa culpa. Ele já liberou a palavra, Ele já liberou sobre você a autoridade, Ele já liberou sobre você a fé. Agora você tem que agir em nome de Jesus. Você quer um exemplo de coisas que a gente faz errado? A questão da fé, você quer ver uma coisa? É igual nós, eu já falei isso aqui numa terça-feira passada, é igual nós sabemos que existe uma pessoa no hospital doente. E o que a gente faz? Aí eu vou orar a Deus. Falo assim, Deus, vai lá, Senhor, cura aquela pessoa, oh Deus, compadece daquela pessoa no hospital, Senhor. Meu Deus, vai lá, Senhor, e cura aquela pessoa. Aí a gente fica num sofazinho, tranquilinho, né? Num sofá-cama, numa cama bem preguiçosa para deitar e mandando Deus fazer aquilo que é para nós fazermos. Se você não retirar do seu sofá, da sua cama, ir lá e orar para essa pessoa, nada vai acontecer. Por quê? Porque a gente não manda em Deus. A gente tem mania de mandar em Deus. Oh, Deus, faz isso, Senhor, faz aquilo. Aí Deus fala assim, é você. É você, meu amigo. É você, minha amiga. É você. Tem coisa que a gente está sofrendo ainda, irmão, por culpa minha. Tem coisa que a gente está sofrendo por culpa exclusivamente minha. Por quê? Porque eu não quero agir pela fé. Eu não quero agir por aquilo que Deus colocou em meu coração. Eu estou agindo pela circunstância. E Deus não age pela circunstância. Deus age pela fé. Deus é um Deus de fé.
Quando Deus criou o mundo, que Deus diz, haja luz e houve luz. Fé. Deus é um Deus de fé e quer que nós andemos e prosseguemos na mesma vibe dele. Fé. A igreja não pode perder a fé. Não é o que você vê, não é o que você sente, é a fé depositada no seu coração através da palavra de Deus. E nós estamos agindo naquilo que podemos ver, estamos agindo no que podemos pegar e esquecemos de agir pela fé. As coisas não acontecem em nossa vida porque a gente não age pela fé. Simplesmente isso. Porque a gente não age pela fé. Aí deixa as coisas acontecer. Deixa tudo acontecer. Eu repito de novo, que seja a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus, ela realmente, ela é perfeita. Ela é agradável. Mas muitas das vezes nós temos que agir na palavra que Deus colocou sobre a nossa vida. Essa mulher, irmão, não tinha nenhum conhecimento de Deus. Essa mulher não tinha nenhum conhecimento da palavra de Deus. Ela falou assim, está passando um homem aí. Está passando um cara aí que eu ouvi falar que ele cura. Eu vou e vou tocar nas suas vestes e vou ser curada. Aconteceu conforme ela falou. Amém? Por que deu certo com ela, não dá certo conosco? Porque eu olho a Bíblia como história. Eu olho a Bíblia como história. Eu não olho a Bíblia como fato real. Que aquilo pode acontecer comigo. A gente gosta muito de ver testemunho dos outros. Que os outros foram curados, foram libertos. Mas quando passa para a gente, da gente crer, a gente pode ser liberto, curado. A gente não crê. A gente crê para os outros, para nós não. A gente acha lindo acontecer na vida dos outros. Mas a gente não tem essa fé suficiente para crer que possamos alcançar tudo aquilo que possamos alcançar em nome de Jesus. Porque Deus dá o decreto, mas eu tenho que agir em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aquela mulher, ela foi curada. Você pode ver, quando ela chegou, tocou em Jesus, existia uma multidão perto de Jesus, encostando nele, barrando nele. Aí, quando aquela mulher tocou, falou assim, alguém me tocou. Aí os discípulos assim, mas mestre, tem uma multidão aqui, todo mundo te toca? Falou assim, mas saiu algo diferente de mim, isso é uma virtude. Há um toque diferente. Há um toque, meu irmão, para aquele que crê é diferente. Aquele que crê, aquele que tem fé é diferente do toque a qual aquele que não crê. Aquele que gosta de ver. Então aquele que crê, ele consegue acessar o Senhor e aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Ele consegue acessar as coisas de Deus. Porque ele crê, ele confessa, ele vai em frente e consegue romper em tudo aquilo que o Senhor chamou para romper em nome de Jesus. Porque a igreja, irmão, ela foi ensinada a ser passiva. Vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar. E sendo que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a... É quando você vai de frente à porta do inferno, irmãos, e você, em nome de Jesus, você porta do inferno, aqui não. É você que vai contra ela, não ela vai contra você. O que está acontecendo com você, irmãos? O que você precisa? Qual que é a dificuldade, irmãos? Porque muitas vezes, talvez você fale que isso é injustiça. O que na sua família precisa para romper? O que aconteceu na sua família para que você está orando a Deus e buscando de Deus? Haja pela fé em nome de Jesus. Não aceite essa situação em nome de Jesus. Porque Deus, Ele já colocou sobre você a autoridade, vou repetir de novo, a autoridade e a fé sobre o seu coração, irmãos. Sobre a sua vida. Toque em Jesus através da sua fé. Quem tocou em Jesus não foi as mãos dela. Quem tocou em Jesus foi a fé que ela tinha. Toque em Jesus com a sua fé. Mas eu costumo dizer o seguinte, né? Eu sempre repeti isso nas minhas pregações. O povo de Deus está andando desanimado, irmãos. Cabisbaixo. É um povo que está cabisbaixo. É um povo que está cansado.
E sendo que nós temos, meu irmão, em nossas mãos, e temos em nosso poder tudo aquilo que Cristo revelou diante de nós, irmãos. Não é para nós agirmos assim. Você pode ver, irmãos, a Bíblia do texto ao contexto, os homens de Deus que agiu pela fé. Eles agiu pela fé e o sol parou. Um agiu pela fé e venceu as guerras. Agiu pela fé e aconteceu isso. Por que nós não podemos fazer isso em nome de Jesus? É porque nós colocamos no lugar de falar assim, eu vou esperar tudo acontecer. E nós temos que fazer acontecer em nome de Jesus. Você quer ver uma coisa, irmãos? Isso não estava aqui na minha pregação, não. Mas eu quero mostrar para vocês. Eu gosto desse versículo, que é Marcos, no capítulo. Vou falar, depois eu falo. Depois primeiro que eu. Deixa eu mostrar um trem para você aqui, muito interessante. Marcos, no capítulo 16, versículo 19. Agora pode colocar. Marcos 16, 19. Acharam aí? Deixa eu mostrar a você uma coisa interessante aqui, que para nós aprendermos na palavra de Deus, irmãos, em questão de ação e de fé. Ora, o Senhor, depois de ter falado com os discípulos, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregai em todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Vou ler de novo, é bom ler 2 vezes, para você guardar no seu coração, tá, irmãos? Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregai em todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O que é isso aqui? Vamos entender esse trem aqui, irmãos, essa passagem aqui. A Bíblia diz que aqui Jesus, é o seguinte, ele já estava no processo de morte e ressuscitação, já tinha sido ressuscitado. A Bíblia diz que ele chegou perto dos discípulos, irmãos, e ali os discípulos viram Jesus sendo ressurreto até o céu. A Bíblia vai afirmar aqui, eu creio nela, ela é a palavra de Deus, que Jesus ele foi recebido no céu. E aonde Jesus está? Assentado aonde mesmo? À direita de Deus. Amém? Jesus está assentado à direita do Pai. Jesus está assentado à direita do Pai. Lembre disso. Jesus está assentado à direita do Pai. Quando Jesus ele se assentou à direita do Pai, a Bíblia diz que os discípulos partiram. Os discípulos saíram para pregar em toda parte. Os discípulos começaram a sair. E quando os discípulos saíram, a Bíblia vai nos dizer que Jesus cooperava com eles, com sinais, maravilhas, a qual eles produziam em nome de Jesus. Agora vamos entender como era antes. Antes, Jesus fazia e os discípulos vinham atrás. Amém? Jesus fazia na frente e os discípulos vinham atrás, aprendendo com Jesus. Agora mudou a configuração. Agora Jesus assentou-se à direita do Pai e os discípulos partiram. E Jesus vinha cooperando com eles com os sinais que produziram. Deixa eu falar com você aqui agora. Os sinais produziam porque os discípulos partiram. Eles fizeram. Se eles não fizessem, se eles não partissem, Jesus não fazia nada. Se eles não partissem, se eles não produzissem, Jesus não faria nada, porque Jesus agora estava cooperando com eles. Você entende o que quer dizer isso, irmãos? Você entende que se você ficar de braço cruzado, choramingando pelos cantos, você não vai conseguir nada? Se você ficar chorando o tempo todo, irmãos, você vai produzir só choro. Se você ficar reclamando da sua vida o tempo todo, vai produzir só reclamação. Se você ficar só lamentando a sua vida toda, vai produzir só lamentação.
vai ser um inútil de tudo aquilo que Deus tem para você aqui na terra. Se você ficar sentado no seu canto e cruzar seus braços e falar assim, a partir de agora eu não quero nada com nada, acabou para você. Mas se você levantar do seu lugar pela fé, em nome de Jesus, assim, em nome de Jesus, a palavra de Deus me garante tudo aquilo que Ele colocou no meu coração, porque eu sei que cada um de vocês aqui, cada um de nós aqui, temos uma palavra direcionada pelo Senhor, e essa palavra permanece até hoje, agora. Mas se a gente ficar sentado, se a gente ficar, meu irmão, descansando, essa palavra não vai acontecer, porque Jesus não vai cooperar comigo, porque se eu fizer, Ele vem atrás fazendo, se eu fizer, Ele vem do lado fazendo, se eu produzir, Ele vai produzir comigo. Você lembra que eu falei do hospital? Se você não for lá, nada resolve, porque é nós agora que fazemos em nome de Jesus, irmãos. A igreja tem que aprender isso. Você age em nome de Jesus. Se você não agir, irmãos, não vai acontecer nada. Se você não der uma ordem para a situação difícil da sua casa, não vai acontecer nada, porque você não age pela fé. Então chega. Nós temos que parar com isso, de ficar, irmãos, chorando pelos cantos. Nós temos que agir, porque nós temos um intercessor, nós temos um cooperador, nós temos um auxiliador, que é o Senhor Jesus, que está ao nosso lado, e Ele vai à nossa frente, Ele vai do nosso lado, meu irmão, abrindo os caminhos, Ele vai rompendo em nossa frente, irmãos. Mas se você ficar sentado, ficar deitado dentro do canto, não vai acontecer nada, porque você não age em nome de Jesus. É nisso que a igreja tem que aprender, é nisso que nós temos que mover. Nós temos que nos mover pela palavra de Deus. Ele nos deu autoridade para isso. Entendendo? É a fé sempre para isso, irmãos. A fé é para isso. É nisso que nós temos que fazer em nome de Jesus. É nisso. E o mundo vai nos engolindo. E o diabo vai nos engolindo. E nós, irmãos, como um bom crente, de braço cruzado, meu irmão, vendo tudo acontecer, levante em nome de Jesus, pela fé. Qual que é a situação? É a doença? Levante pela fé em nome de Jesus. É uma situação na justiça? Levante pela fé em nome de Jesus. Pastor, o senhor não sabe, eu sei sim, eu sei no Deus que eu tenho crido. É nisso que tem que saber, irmão. Tem uma coisa que tem que saber, é no Deus que você tem crido. E levantar na presença e na autoridade desse Deus. É algo que está pegando a justiça lá e fala assim, pastor, anos e anos, fala assim, em nome de Jesus, eu vou me mover pela fé. Vou me mover pela fé em nome de Jesus. Quem move pela fé não tem dúvida. Glória a Deus, irmãos. Eu acho que não entendendo, não. Estou entendendo falando vocês? Estão entendendo? Amém? Então, mover pela fé, irmãos. Então, quando a fé nasce no seu coração, a certeza haja pela fé. E quando você agir pela fé, estou terminando aqui, quando você agir pela fé, não tenha dúvida daquilo que vai acontecer. Você sabe qual o maior erro da igreja? Um dos principais erros da igreja, dessas questões de fé, por exemplo, vou dar um exemplo, eu gosto de dar uns exemplos assim. Por exemplo, você está aqui na igreja e está orando a Deus, assim, Deus, em nome de Jesus, nasceu no meu coração a fé, e eu me levanto pela fé. Meu Deus, essa vida financeira minha, ela vai mudar em nome de Jesus. Ela veio, não foi porque eu causei não, porque veio na minha vida. Vai mudar em nome de Jesus. Eu determino na palavra em nome de Jesus, que vai mudar em nome de Jesus. Você o que? Você lançou a palavra pela fé. Sua palavra foi lançada. Mas amanhã você volta de novo e você volta a fazer a mesma oração. Você teve fé? Sim ou não? Não. Porque você anulou a primeira oração com outra oração. Se você determinou em nome de Jesus, pronto, acabou. Agora o que você vai fazer? Assim, meu Deus, muito obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor já agiu, que o Senhor já fez, e eu creio na palavra que o Senhor liberou para mim. Por meio disso que a gente faz as mesmas orações todos os dias em questão da oração da fé.
Eu estou falando, irmão, da oração da fé. Eu não estou falando de oração devocional não, tá, irmão? É totalmente diferente, existem vários tipos de oração. Estou falando da oração pela fé. Você faz a mesma oração todos os dias. Uma anula a outra, uma anula a outra, uma anula a outra, e outra anula a outra. E pronto, você não sabe. Porque se você duvidar no seu coração, você vai ser como a onda do mar, para lá e para cá, e não produz nada. Você orou, Deus confirmou, fique firme na sua oração em nome de Jesus. É igual aquela mulher falou, eu vou tocar nas suas vestes, chegando lá, e eu vou ser curada. Ela fez igualzinho, tocou nas suas vestes, ela foi curada. Ela não duvidou no coração dela. Amém? Ela não preocupou com a multidão, ela não preocupou com o seu problema, ela não preocupou com nada. A preocupação dela foi, eu traço um caminho, esse caminho é o caminho da fé. O meu objetivo é a fé. Nós temos que ser pessoas persistentes, irmãos. O crente muitas vezes não é persistente, ele não persiste naquilo que ele crê, ele está sempre duvidando. Lá em Minas Gerais, irmãos, tem uma frase, né, que fala que quando a pessoa assim, ela é meio barro e meio tijolo. Viu a história? Ela é meio barro e meio tijolo, porque do barro que sai tijolo, né? Ela é metade. Uma hora está firme, outra hora está mole. Tem gente que é assim, que é meio barro e meio tijolo, né? Ela não é completa. É aquela pessoa que eu costumo dizer que pela manhã, irmãos, ela está firme no Senhor Jesus, assim, ó, se o capeta vier na minha frente, eu destroço ele, eu passo por cima dele em nome de Jesus. Ah, Satanás, se você aparecer na minha frente, eu passo à sua frente. Meu irmão, quando dá assim meio-dia e um, está lá, ó céus, ó vida, ó azar, o que vai ser de mim? Meu Deus do céu, minha vida está uma... O que essa pessoa é? Uma pessoa de ânimo doble, ela duvida. Irmão, se de manhã você está firme na fé, continue em nome de Jesus. Não mude o seu ânimo, não mude, porque se você duvidar, eu vou falar de novo, se você duvidar daquilo que você coloca diante de Deus, meu irmão, é como se você não tivesse orado. Então, haja pela fé, em nome de Jesus, em qualquer situação que te desafia, em qualquer situação que se coloca diante de você, não duvide, irmãos. Não olhe pela aparência, não olhe pela quantidade de pessoas, não olhe para aquilo que tem nas suas mãos, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Fique firme em nome de Jesus. Vamos orar agora, irmãos. Fique de pé nessa hora.